Olá, sou Alisson Roberto, professor de Química Orgânica. Vamos para o estudo do capítulo isomeria. Iso significa igual e meria são partes. Existem moléculas de substâncias diferentes que têm a mesma massa molar e a mesma fórmula molecular, pois isso é a condição de isomeria entre duas moléculas isômeras. Estes casos de isomeria são espacial, quando se trabalha com molécula tridimensional, e plana. Os casos de isomeria espacial são geométrico e óptico. E o outro caso será isomeria plana. O campo de estudo em que nós vamos ver agora é isomeria plana. Olha só, eu tenho duas substâncias, isso é o que demonstra realmente duas substâncias elas serem isômeras, é apresentarem essa condição. Olha só, eu tenho duas moléculas de substâncias diferentes formado pelo CH4H10 oxigênio 1. Essa primeira é o éter dimetílico, essa segunda é o éter metilpropílico. Mesmo que elas pertençam a uma mesma função de substâncias, que é o éter, mas elas não são a mesma substância, elas não apresentam propriedades químicas e físicas idênticas. Então, nessas condições, eu estou pulando de substância para substância. O campo de estudo de isomeria plana vai ser de cadeia, de posição, metameria, de função, tautomeria. Vamos ver o caso de isomeria de cadeia. De um lado, eu tenho o 2-metilpropano, do outro, eu tenho o butano. Olha só, elas apresentam a mesma fórmula molecular. O 2-metilpropano é formado por CH4, C4H10. E o butano tem fórmula molecular C4H10. São de mesma fórmula molecular, mas não são as mesmas substâncias, apesar de pertencer a uma mesma função, que as duas são hidrocarbonetos. Esses isômeros têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, mas a diferença é o tipo de cadeia. Isso é o que acontece em isomeria de cadeia, é que diferenciam-se pelo tipo da cadeia. Por exemplo, se uma cadeia for aberta, a outra será fechada entre dois isômeros. Se uma for normal, como esse caso, o butano cadeia normal, e o 2-metilpropano de cadeia ramificada. Isomeria de posição. De um lado, eu tenho dois isômeros, o but-1-eno e o outro, o but-2-eno. Ambas apresentam a mesma fórmula molecular, mesma massa molar, mas não são a mesma substância, pois isso é o que demonstra ser uma condição de isomeria. Ele chama de isomeria de posição porque a diferença está na posição da dupla ligação. Olha só, no but-1-eno eu tenho uma dupla no carbono 1 e no but-2-enos eu tenho uma dupla no carbono 2, pois a diferença está na posição da dupla ligação. Pertence à mesma função, mesma fórmula molecular, mas a diferença está na posição de um grupo funcional.
O caso de metameria. De um lado eu tenho o éter dimetílico, do outro eu tenho o éter metil propílico. Eles são isômeros, ambos pertencem a um mesmo grupo de função, mesmo grupo funcional. Os dois são éter, mas não são a mesma substância. E apresenta a mesma fórmula molecular. Isso leva a uma condição de isomeria. A diferença está na posição do heteroátomo. O oxigênio, que é o meu heteroátomo, no éter dimetílico ele está entre dois radical etílico, e no éter metilpropílico, o oxigênio, que é o heteroátomo, está entre dois carbonos, está de um lado eu tenho o metil, do outro lado eu tenho o propil. Isomeria de função. Nesses casos acontecem que eu tenho dois isômeros, mas as funções das substâncias elas são diferentes. Olha só, eu tenho, a partir da fórmula molecular do C2H6O, eu formei o éter dimetílico e um álcool etílico ou álcool etanol. A condição de isomeria que leva é que eles apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma massa molar, mas são substâncias diferentes. É isômero de função porque ambas pertencem a funções diferentes. De um lado eu tenho a função dos éter, do outro lado eu tenho a função dos álcool. O caso de isômeros tautomeria. A condição de isomeria, que a gente já viu, é duas substâncias apresentarem a mesma fórmula molecular. Nesse caso eu tenho C3H6 oxigênio 1, tanto para o propano como para o isopropenol. Olha, sempre que eu tenho o carbono ligado ao grupo H e que esse carbono, todas as ligações dele são simples, eu vou ter um álcool. Mas se o carbono ligado ao grupo H ele tiver uma dupla ligação, eu vou ter uma condição de enol, certo? Só que esse enol ele é uma substância instável. Ele não fica estabilizado em apenas enol. Ele entra em equilíbrio com outras substâncias. Nesse caso é o propanona. Ele mesmo, dinamicamente, o isopropenol, dentro de um mesmo sistema, ele se transforma em propanona. Isso é uma condição de equilíbrio químico. E que nós temos um isômero tautomeria. Um abraço, bons estudos.